Vamos declarar aquilo que nós somos? Pega aí a sua Bíblia e nós vamos dizer juntos: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o justo e o ímpio. E para isso, eu quero convidar você para acompanhar comigo um lindo salmo das Escrituras, que é o Salmo 1. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem ou aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você lê a palavra de Deus, você sempre vai ver essa expressão bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido. Bem-aventurado significa feliz, realizado, satisfeito. O ser humano, de modo geral, busca a satisfação, busca a realização pessoal, profissional, sentimental, busca o sucesso em tudo aquilo que faz. E a palavra de Deus, ela nos dá a chave para o sucesso, a chave para uma vida abundante, para uma vida realizada e um coração satisfeito. Aprendendo com o Senhor, nós vamos sim nos tornar bem-aventurados em tudo aquilo que nós realizamos. Quando o texto diz, aquele que, bem-aventurado aquele, está dizendo que todos podem ser bem-aventurados. Não é apenas uma pessoa, mas sim aquela pessoa. É indefinido, qualquer um pode ser uma pessoa feliz. Pode ser que você não tenha acertado nas suas decisões, escolhas, até hoje na vida, mas você pode ser feliz ainda. Amém? Pode ser que você não se ache uma pessoa perfeita. Pode ser que você não goste da sua aparência, do seu corpo, do seu jeito de ser, do seu temperamento. Mas quer ouvir uma boa notícia hoje? Deus gosta muito de você. Você é amada por Deus. Você é amado por Deus. E qualquer pessoa tem o direito de ser feliz. Qualquer pessoa tem o direito de ser bem-sucedida naquilo que faz. Quando nós olhamos a Bíblia escrita, diz o seguinte: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Às vezes você pensa que o ímpio é aquele sujeito cruel, malvado, aquela pessoa que ela faz o mal para os outros. Esse é um dos aspectos etimológicos da palavra impiedade. Mas eu quero trazer aqui hoje para vocês um conceito que muitas vezes ele não é abordado por nós mesmos na leitura bíblica, de que o ímpio não é muitas vezes aquilo que você imagina, e na maioria das vezes você pode se surpreender com atitudes de impiedade da sua própria parte. Há um texto que conceitua o ímpio como aquele que não tem fé, ou o ateu, o cético é ímpio, o ateu é ímpio, aquele que não tem fé é ímpio, o descrente, aquele que faz
pouco caso dos valores estabelecidos é o ímpio. Então, muitas vezes você observa a pessoa quando ela é neutra, quando ela é passiva, quando ela é indiferente aos valores de Deus, ela está agindo como um ímpio. Porque o ímpio não é o pior de todos os homens, porque na colocação do salmista, ele é posto como o primeiro nível no declínio espiritual, porque tem o caminho do ímpio, o conselho do ímpio. Depois, acima do conselho do ímpio, vem o caminho dos pecadores. E numa terceira instância vem a roda dos escarnecedores. Então, o ímpio não é pior do que o pecador, não é pior do que o escarnecedor. O pecador é um ímpio promovido. O escarnecedor é um pecador promovido negativamente. A Bíblia fala de que esta atitude de indiferença para com Deus é uma atitude de impiedade do homem. O fato de você não crer, o fato de você ser indiferente para com a vontade do Senhor, torna você uma pessoa que começa a entrar nessa roda de destruição. A Bíblia diz o seguinte, que o conselho vem antes do caminho, e o caminho vem antes da roda. Se você não quer parar na roda dos escarnecedores, nem comece ouvindo o conselho do ímpio. E hoje, por conta da dissimulação e também por conta da própria liberdade de expressão que nós temos nos meios de comunicação, nós temos visto muita impiedade por parte das pessoas, muito descrédito das coisas de Deus por parte das pessoas. Nós não podemos ouvir, irmãos, conselhos de ímpios, porque o ímpio, na verdade, é aquela pessoa que não edifica nada. O ímpio, ele não deixa legado. O ímpio, ele não tem encargo, não tem responsabilidade. O ímpio, ele não tem o empenho de construir as coisas, mas só de destruir, mas só de negar, só de trabalhar contra. E nós não podemos entrar neste ciclo de derrota, que é o ciclo de impiedade. Versículo 2 diz o seguinte: pelo contrário, existe um antagonista, né? Existe um antagonista. Pelo contrário, a Bíblia fala que o Evangelho é a contracultura deste mundo. Se você for viver o Evangelho, você vai viver o contrário. A opção, por exemplo, de seguir a Jesus é seguir o destino contrário da maioria das pessoas. E não é fácil você nadar contra a corrente. Não é fácil você subir uma escada rolante que está descendo. Fazer diferença nesse mundo não é uma tarefa fácil. Também não estou dizendo que é impossível, mas é um desafio para nós todos. O contrário já diz a nosso respeito. Você é e deve ser o contrário do padrão do mundo. Amém, irmão? Nós temos que ser o contrário em tudo. Nós não podemos concordar com injustiça, não podemos concordar com impiedade, muito menos com escárnio. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando fala prazer, está falando de espontaneidade. Vir até o Senhor é um ato de livre e de espontânea decisão e vontade. Participar daquilo que Deus está fazendo também é um ato de espontânea vontade. É um prazer, por exemplo, para mim, falar nesse momento com vocês que estão aqui no prédio, vocês que estão aí nos assistindo online, nas redes sociais, nos ouvindo na retransmissão. É um prazer para nós fazermos o que fazemos. A partir do momento que você olha para as coisas de Deus
e não tem prazer nas coisas de Deus, não faz sentido você fazer as coisas de Deus. Antes, ou pelo contrário, o homem ou a mulher bem-sucedido na vida é aquela pessoa que tem prazer nas coisas do Senhor. Eu te pergunto, você tem prazer nas coisas de Deus? Deixa eu fazer algumas outras perguntas, por exemplo. Você tem prazer em estar aqui na reunião de domingo? Você tem prazer de orar? Você tem prazer de ler a palavra? Você tem prazer de ter experiência com o Espírito Santo? Você tem prazer de contribuir, de dizimar, de ofertar? Isso tem que ser feito com prazer. Sim ou não? É verdade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Foi o que nós declaramos hoje aqui. Aqui é a lei do Senhor. Aqui é a palavra de Deus. Aqui nós temos o padrão para uma vida bem-sucedida. Se você, homem, quer ser um homem bem-sucedido, você, irmã, quer ser uma mulher feliz e bem-sucedida, siga o que está escrito na lei do Senhor. Essa lei não muda. Esse padrão, ele é para todos nós. Aqui está a chave para você viver uma vida mansa e tranquila sobre a terra. Mas cabe a você escolher ou não. Porque há algumas pessoas que preferem andar à margem do que diz na palavra. Preferem o conselho dos ímpios. Preferem o caminho dos pecadores. A roda dos escarnecedores. Estes lugares não são para vocês. Qual que é o lugar de todos nós? É aqui, irmãos. É aqui que nós somos inspirados, encorajados. É aqui que nós somos preparados para o dia de amanhã. É quando você busca orientação na casa de Deus. É quando você tem a palavra do Senhor como a sua regra de fé, a lâmpada para os seus caminhos. Então nós temos aqui a oportunidade de fazer uma escolha. E que essa escolha seja feita de maneira sábia. Quando diz, medita de dia e de noite, é porque as pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que têm bons hábitos. Repete comigo, por favor. Bons hábitos. Gente, essa é a chave para nós podermos crescer, realizar e sermos pessoas verdadeiramente felizes nessa terra. É desenvolvermos os hábitos que Deus quer que nós tenhamos. Por exemplo, o hábito de congregar. Para você adquirir o hábito de congregar, você precisa regularidade na sua frequência. Você não pode vir para o culto uma vez por mês. Você não pode vir para o culto de 15 em 15 dias. Especialmente, por exemplo, a nossa igreja que tem só culto sábado e domingo. São 2 cultos apenas na semana. Você não pode ficar um tempo, mais do que um mês, sem congregar. Primeiro, porque você vai fazer falta para nós. A sua presença é importante para nós. Nós sentimos, nós notamos, nós nos importamos. Mas é muito importante também, ou até mais para você, porque você vai receber a palavra de Deus e você vai poder colocar em prática na segunda-feira, durante a semana, no seu casamento, nas escolhas da sua vida profissional. A palavra de Deus é um poço de sabedoria e de unção para você. Outro hábito é o hábito de você falar com Deus, ter comunhão com Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, contribuir com a casa de Deus, também é um hábito. Você tem que ter o hábito de ofertar, de investir, melhor dizendo, na igreja de Jesus. Eu queria que você, inclusive, refletisse sobre uma palavra, que eu acho que ela não é uma palavra adequada para ser utilizada no momento da oferta e dos dízimos, que é a palavra ajudar a obra de Deus. Não é uma palavra boa, ajudar a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela não precisa de ajuda. A obra de Deus, ela acontece, irmãos, com você, sem você, comigo aqui à frente, com outra pessoa. A igreja de Jesus, ela é sustentada por Jesus.
Quando você contribui com a obra de Deus, você está investindo na obra, no reino, e você que está sendo ajudado, é você quem está sendo o beneficiado por aquilo que você tem feito, e não aquela ideia de que você está ajudando, aquela ideia de que você está acima da igreja. Nós não estamos acima da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e ela permanecerá, mesmo depois de outras gerações. Então nós estamos obedecendo o encargo que Deus nos deu, estamos recebendo a bênção de podermos participar de algo que é muito maior do que a gente, que vai ficar para a eternidade, porque a única coisa que vai durar para sempre nesse mundo é a igreja de Jesus. Dia e noite, ou seja, com regularidade, seja uma pessoa que tenha prazer nas coisas de Deus e hábitos saudáveis também. Verso número 3, ele é como árvore plantada, alguém te plantou, você não nasceu por si só. A Bíblia diz, é como árvore que foi plantada. Diga, eu fui plantado, eu fui colocado onde eu estou, alguém com a sua mão me pôs aqui. Deus, foi Ele quem te plantou aonde você está. Então, Ele te plantou e você é uma árvore que foi plantada junto a correntes de águas. Junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O homem de Deus, a mulher de Deus, que prefere o padrão de Deus ao conselho dos ímpios, vai ser uma pessoa naturalmente bem-sucedida, porque quando você age da forma certa, você é comparado a uma árvore plantada junto de um rio. Sua folha nunca vai murchar, os seus frutos, eles nascerão na estação apropriada, e tudo que você fizer, bem sucedido você será. Então a chave para você ser uma pessoa feliz, realizada, bem sucedida, é você optar espontaneamente pelo método de Deus, pela orientação de Deus. Você não precisa fazer nada. Observe o que eu vou falar aqui para você agora. O que faz uma árvore plantada junto à corrente de água? Nada. Mas ela está ali, ela está plantada, ela está posicionada. Quem faz é Deus. É Deus quem dá a folha, é Deus quem conserva a folha verde, é Deus quem faz florescer, é Deus quem cria a sombra, é Deus quem faz o fruto. Você só deixa Deus agir. E esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Não é para você fazer as coisas, é para você deixar Deus fazer as coisas através de você. Você não precisa fazer nada assim como essa árvore, mas você precisa se posicionar em Deus, porque quando você está posicionado no Senhor, você vai começar a prosperar. Quando você estiver no lugar que Deus te plantou, você vai começar a ver a sua vida desenvolver, você vai começar a ver a sua vida frutificar, você vai começar a ver sentido em tudo que acontece ao seu redor, porque, meu amado, minha amada, o grande segredo é que você não precisa fazer, porque tudo já foi feito. Você só precisa permitir que Deus faça uma obra na sua vida, porque é Deus quem vai regar as suas raízes, é Ele quem vai dar o fruto no tempo certo e vai conservar você. Quando fala a sua folha não murcha, é porque Deus, Ele cuida daqueles que são dele. Não deixa o sol queimar você, conserva você com saúde, com vida, com vigor, conserva você com alegria,
protege você das ervas daninhas, faz de tudo para que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E no versículo 4 diz assim: os ímpios, porém, não são assim. É aí que eu falei, qual que é a diferença entre o justo e o ímpio? O ímpio, eu já falei aqui, é aquele que não tem fé, é o ateu, é o cético, é o incrédulo, é aquele que faz pouco caso dos valores de Deus. O justo é tudo isso ao contrário. Quem é o justo? O justo é aquele que ele crê, ele tem expectativa, ele realmente depende, ele leva a sério os valores de Deus e ele abraça isso como um estilo de vida. E eis então a diferença entre o ímpio e o justo. A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. O que quer dizer isso? Quando fala a árvore plantada, significa que ninguém pode arrancá-la do solo com as suas mãos. Por quê, irmãos? Porque ela tem peso, ela tem conteúdo, ela tem vida, ela tem raiz. O ímpio não. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Diga comigo, o ímpio não tem peso. Não tem peso. Para que você possa fazer diferença nessa terra, você não pode ser como palha. Você tem que ser como a árvore plantada. O ímpio, ele começa descrente, depois se torna pecador e depois escarnecedor de Deus, né? Um escarnecedor inveterado. A palha significa sem vida, sem cor, sem peso. Você não pode ser um cristão sem vida, sem cor, sem peso, sem sabor. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Nós precisamos buscar uma vida que faça de fato diferença no mundo que nós vivemos. Olha o verso 5. É por isso que os ímpios não prevalecerão no juízo. Né? Explicando aqui, por que tem muitas pessoas que não prevalecem? Porque tem uma mentalidade de ímpio. Por que tem muitas pessoas que não perseveram? Porque tem mentalidade de ímpio. Você tem que ter uma mentalidade de homem de Deus, de mulher de Deus, de acreditar até o fim. Mesmo que as coisas não sejam claras para você, você não abre mão das suas convicções em Deus. Lembra de Abraão? Quando Deus pediu Isaque, o seu único filho, para ser sacrificado com o cutelo na pedra, ele obedeceu até o fim, mesmo não fazendo sentido. Deus não nos chamou para obedecermos a Ele com todas as coisas claras e explicadas. Deus nos mandou depender dEle para tudo e viver pela fé. Quando aqui fala sobre juízo, está falando sobre prova. O ímpio não passa na prova. A Bíblia fala que no milênio, quando nossos galardões eles forem ali avaliados por Deus, aquele que tiver galardão com base em ouro, prata e pedras preciosas passará pela prova do fogo, porque todos esses elementos resistem ao fogo. Mas há também aquele fundamento que é baseado em madeira, feno e palha. Nós não podemos viver uma vida estruturada sobre madeira, feno e palha, porque assim nós não vamos prevalecer, como diz a palavra, no juízo de Deus. O que vai te manter firme e de pé são os seus valores. O que vai manter firme você de pé são os seus hábitos espirituais, é o seu compromisso com Deus, é o seu senso de valorização da palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui também, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui eu quero fazer
uma comparação antagônica. Não tem a roda dos escarnecedores? Tem, não tem? Por outro lado, tem a congregação dos justos. Diga comigo assim: eu quero fazer parte da congregação dos justos, né? Que é a roda, né, virtuosa dos justos. Eu prefiro estar na casa do Senhor a viver 1000 dias longe da presença do meu Deus. Meus irmãos, é tudo uma questão de escolha. E que hoje você possa escolher entre ser justo e não andar como um ímpio. Verso 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, que é o oposto do caminho do ímpio. O justo é aquele que usa a sua fé. O justo é aquele que tem consideração com os valores estabelecidos. O justo é aquele que obedece à palavra do Senhor. E quando você faz isso, não por imposição, mas com prazer, você começa a experimentar uma vida abundante, uma vida feliz, próspera e realizada. Diz: o caminho dos ímpios perecerá. A palavra perecerá significa que vai se deteriorando aos poucos. Um produto perecível é aquele que vai estragando, entendeu? Vai estragando pelas beiradas, daqui a pouco vai ficando totalmente cercado, contaminado, daqui a pouco não presta mais. Caminho do ímpio perecerá. E sabe por que as pessoas, elas muitas vezes acabam perecendo? É porque elas estão perecendo, mas não estão percebendo. Elas estão perecendo, mas não estão notando. Parece que não está doendo, não está incomodando. Tem uma analogia, talvez você já deve ter ouvido, do sapo da chaleira quente. Quando foi feito um experimento, que colocou uma rã, um sapo dentro de uma chaleira com água fria e foi esquentando aos poucos, ele foi achando confortável aquela temperatura. Daqui a pouco os seus membros foram adormecendo e paralisando. Quando esquentou demais, ele não tinha mais força para saltar. Depois foi feita uma experiência de jogar a rã, ou o sapo, na água fervente. Ela bateu lá e pulou longe. Isso aqui tem um significado também. Uma vida de indiferença para com os princípios de Deus leva ao perecimento. Às vezes você não percebe, mas você pode estar retrocedendo na sua vida com Deus. Você pode estar perdendo no seu conceito com Deus. Você pode estar perdendo a oportunidade, favor de ser ainda mais abençoado e usado pelo Senhor. É importante que, como igreja, nós possamos dar aqui a vocês, irmãos, algumas orientações para que vocês possam andar para frente e não retroceder naquilo que vocês já conquistaram, tá? E quando a gente orienta aqui vocês, é para entrar no ouvido e não sair pelo outro, mas é para permanecer no coração. Valoriza isso aqui que nós estamos tendo, valoriza esse momento, esse dia, esse local, esse horário. Se você tem 6 dias da semana para você trabalhar, o dia do Senhor você deve dedicar à casa do Senhor. Outra coisa importante também, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, profissional, financeiramente, você precisa ser uma pessoa honesta com Deus em relação aos seus dízimos e ofertas. Você precisa ser uma pessoa que, assim como o justo aqui, né, é aquele que tem consideração pelo princípio. O princípio está aqui, mas muitos fazem questão de não ver. E por isso tem muita gente patinando na vida profissional, tem muita gente ainda afundada financeiramente, porque nunca experimentou viver o padrão
do dízimo. Sempre fica preocupado, meu Deus, mas não tenho condições nem com o que eu já ganho. E se eu tirar ainda uma parte, é porque você não está pensando com a mentalidade de uma pessoa justa. Essa é a mentalidade do ímpio. Esse é o conselho do ímpio. Quando aquela mulher derramou um vaso de perfume nos pés de Jesus, teve gente que achou ruim aquilo dali, isso é um desperdício. Esse dinheiro podia ter sido utilizado para ajudar os pobres. Isso é conselho de ímpio. Inclusive quem deu esse conselho foi Judas. Então, hoje tem muita gente aí na internet que prega, que ensina que você não precisa dar dinheiro para a igreja, que você não precisa dar dízimo, de que os pastores, eles ficam com o dinheiro que vocês doam para a igreja. São pessoas que não têm compromisso com o reino, são pessoas que não constroem nada, são pessoas que não têm responsabilidade com nada. Se o reino de Deus dependesse dessas pessoas, nós estávamos lá ainda no 1º século. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui, para dizer a todos, de que aquele que quer ser, ou viver, padrão de Deus, deve escolher andar de acordo com a obediência da palavra. Se você frequentar a casa de Deus, se você der o seu dízimo, se você servir a sua igreja, nos times, nos hubs, você será bem sucedido. Agora, se você negligencia a reunião, se você não doa o seu dízimo, se você não serve nenhum ministério, se você não participa das reuniões que a sua igreja promove, eu sinto muito lhe dizer, mas você está agindo como um ímpio. E o caminho do ímpio perecerá. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. O ímpio também, ele não será poupado no juízo de Deus. E não é essa a vontade de Deus para você. Você tem 2 caminhos. Ser obediente e prosperar, ou ser indiferente e continuar derrapando, continuar capotando, continuar perdendo o seu tempo conhecendo a palavra, mas não obedecendo a palavra. Coloque em prática o que você está ouvindo nessa noite, e no futuro você vai me agradecer.